Meus amigos, olha só esse gráfico que mostra a evolução do caixa do Warren Buffett ao longo dos anos. Repara que desde 2010, quando ele começou a fazer caixa, ele veio crescendo gradualmente, mas nos últimos anos simplesmente disparou. Estaria o velhinho guardando dinheiro para uma possível crise? Ele sabe de algo que você não sabe? Calma que nesse vídeo eu vou te explicar tudo. Vou falar também tudo que está acontecendo no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, tudo que está acontecendo aqui no Brasil e, é claro, como você pode proteger seu dinheiro. Começando pela nossa vizinha Argentina, a recessão terminou e a Argentina finalmente começou a crescer. O presidente argentino Milei disse que o país sul-americano superou a recessão econômica e mostra sinais de recuperação, mesmo em um contexto de crescimento da pobreza que afeta mais de 50% da população. E aí, você acredita nele? Eu não acredito muito não, mas é aquele negócio, né, pessoal? A gente nunca sabe quando o país entra ou sai de uma crise. Um bom exemplo é a recessão de 2008 que aconteceu nos Estados Unidos. A gente foi saber que o país estava em recessão, sei lá, 6 meses, 1 ano depois de que tudo ocorreu. Mas só de saber que a Argentina estava naquele buraco, naquela draga, que tudo estava dando errado para o país. E agora a gente já está falando que ele está saindo de uma crise e já é uma notícia maravilhosa para a população argentina. Já na América do Norte, o Banco Central dos Estados Unidos corta os juros. O Banco Central americano decidiu reduzir as taxas de juros americanas em 0,25%, para um intervalo entre 4,5% e 4,75%, o segundo ajuste para baixo realizado em 2024. Isso mesmo, galera, todo mundo estava preocupado, quando que os juros vai cair muito, vai cair pouco, a gente está em recessão, a inflação está aumentando, o que está acontecendo? Agora os ânimos já estão ficando mais acalmados, a gente está caindo, a gente está reduzindo os juros lentamente, 0,25%, é o segundo corte consecutivo. Lentamente estamos reduzindo os juros, a inflação está controlada, aparentemente o país não está em uma recessão, é aquele negócio, né? A gente nunca sabe, mas aparentemente a gente está tendo um pouso suave, que é o que? Reduzir a taxa de juros lentamente, sem prejudicar a economia e a criação de empregos. Aparentemente esse é o caminho que a gente está seguindo e estamos evitando uma possível recessão. Estamos não, né? Eles estão evitando uma possível recessão, mas quem não acredita muito bem nisso é o velhinho Warren Buffett. Olha só, a empresa de Warren Buffett bate recorde de caixa após venda de ações. A sequência de venda de ações ao longo do terceiro trimestre ajudou a Berkshire Hathaway de Warren Buffett a alcançar o recorde de 325 bilhões em caixas. Bilhões, meus amigos, 325 bilhões, não é mil, não é milhões, é bilhões e não é reais, é em dólares. Você tem ideia de quanto dinheiro isso é? Isso aqui é coisa de louco, olha só esse gráfico. A gente vê lá em 2012 ele começou a aumentar sua posição em caixa, desde então veio aumentando, nos últimos anos deu uma diminuída e agora simplesmente disparou. Aparentemente o velhinho acredita que o valor das ações hoje, a cotação das ações está acima do seu valor intrínseco, ou seja, as ações estão super valorizadas e não estão valendo tudo isso, possivelmente é uma bolha. Essa é a visão dele, a opinião dele. Mas um detalhe que eu queria falar para vocês, quando a gente olha o gráfico do S&P 500 nos últimos 10, 12 anos, quando o Buffett começou a montar sua posição em caixa, repare que o S&P 500 praticamente dobrou o patrimônio aplicado. Ou seja, durante todo esse período aí, o Buffett praticamente perdeu dinheiro, porque ele estava com dinheiro em caixa e não investido em ações. Qual a lição que a gente pode tirar de tudo isso? Mais dinheiro foi perdido tentando prever crises do que de fato em crises. Isso significa que as ações não vão cair no futuro? Não. Tanto elas podem cair como elas podem subir, a gente não sabe. Por isso que eu sempre falo, faça o preço médio, aporte todos os meses, porque simplesmente não tem como saber quando uma crise vai vir por aí. E aqui no Brasil, como estão as coisas? Lula insiste em gastar mais do que arrecada e joga a culpa pela inflação no mercado e na imprensa. Juros altos dificultam o crédito, o consumo, o investimento produtivo e a geração de emprego, mas podem ser a única opção quando os preços ameaçam disparar. De um lado, a inflação aqui no Brasil é alimentada por fatores externos, como eleições nos Estados Unidos, taxa de juros dos Estados Unidos, da Europa, do mundo em geral. Fatores externos que não estão sob o nosso controle. Mas o que está sob o nosso controle? Os gastos do governo estão sob o nosso controle, a confiabilidade dos investidores, a diminuição da burocracia, a facilidade de criar empregos, tudo isso está sob o nosso controle. Mas para o presidente Lula, qual é a culpa? A culpa é da imprensa, a imprensa que está aumentando o preço da carne, é a imprensa que está aumentando o preço dos combustíveis. Só não vê quem não quer.
Mas eles continuam gastando, eles continuam aumentando impostos, eles continuam aumentando a burocracia e aumentando a desconfiança dos investidores. Mas a culpa é da imprensa. Enquanto o Brasil viver nessa utopia, a gente vai continuar com a inflação alta, vai continuar com a taxa de juros alta e esse vai ser o novo normal. Novo normal não, porque se a gente olhar para o passado, esse é o normal do Brasil. Não é à toa que o país é conhecido como paraíso dos rentistas. Esse é o normal para um país que sempre foi assim e não tem a menor perspectiva de mudança. E diante de tudo isso, como a gente faz para proteger seu dinheiro? Vou ser direto e reto, simples. Tire seu dinheiro do Brasil, meu querido. Pega do Brasil, coloca numa conta global, numa corretora no exterior. Simples e fácil, é o básico que funciona. Se todo mundo fizesse o básico, não tinha gente reclamando por aí que tá perdendo dinheiro. Esse é o básico que funciona. Investe em renda variável, investe em renda fixa, estuda e simplesmente tira seu dinheiro do Brasil. Ah, mas o dólar tá muito caro, as ações lá fora estão muito caras, tá uma bolha, vai vir uma crise. Meu amigo, você sabe quanto que o dólar tava no começo do ano? 4,80. Nessa época eu lembro de economistas falando que o preço do dólar era R$4 que estava caro, que ia cair mais. Sabe quanto que o preço do dólar está hoje? Mais de 5,50 centavos. Ou seja, mais dinheiro foi perdido tentando prever as coisas do que de fato quando as coisas acontecem. Então o preço do dólar sempre vai estar caro. Aposte todos os meses que ao longo do tempo seu preço médio vai se ajustar. Simples e fácil. Ah, mas eu não quero investir no exterior, eu sou conservador, quero continuar com meu dinheiro aqui no Brasil. O que eu faço? Tesouro direto, principalmente tesouro IPCA+. Esse título vai proteger seu dinheiro da inflação e a gente está quase beirando o IPCA mais 7, que é uma taxa, uma oportunidade incrível. Isso não é uma recomendação de investimento, mas é uma oportunidade incrível. E ações, fundos imobiliários? Olha, eu sinceramente, se eu for correr um risco de renda variável, eu prefiro correr o risco no exterior, com estoques, com as maiores empresas do mundo, Google, Microsoft. Atualmente eu tenho bolsa brasileira no meu portfólio, mas porque eu comecei a investir anos atrás. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu iria direto para os estoques. Mas é aquele ditado, a gente só aprende na prática. E atualmente eu tenho algumas empresas, alguns fundos imobiliários, mas se eu fosse começar hoje, eu investiria direto nos estoques lá na Bolsa Americana. Mas esse é apenas meu ponto de vista. Você precisa estudar, você precisa analisar, cada caso é um caso. Se você quiser estudar mais, se inscreve aqui no canal e acompanhe os vídeos que eu vou estar sempre postando. Divida seus aportes ao longo dos meses, que no longo prazo, se caiu, se subiu, não vai fazer a menor diferença, porque se for boas empresas, a tendência é que elas se valorizem. Esse foi o vídeo de hoje. Valeu!